varelajonas71@gmail.com, Jonas Varela 1 na internet no YouTube, Varela Show, FM Benfica, nosso programa de variedades, a partir das 10h10 da manhã até 12 horas, meio-dia, das segundas às sextas-feiras. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós continuaremos a nossa tarefa atual, nosso atual trabalho, que consiste na leitura das explicações da Bíblia Sagrada em todos os seus livros, capítulos e versículos e todas as informações possíveis que nós possamos levar ao nosso querido público, incentivando assim a leitura da Bíblia Sagrada para todos nós. Hoje nós continuaremos a leitura do livro número 27, 27º livro do Novo Testamento na sua sequência normal, natural. O último livro do Novo Testamento na Bíblia Sagrada, Apocalipse de São João, a coragem do testemunho. Continuaremos hoje na sua segunda parte, a segunda parte do livro do Apocalipse de São João, as coisas futuras, : história, julgamento e reino. No seu seu quarto assunto, confronto entre o reino de Deus e o reino do mal, no seu capítulo 13, que conta com, quantos versículos, não é? Capítulo 13 conta com 18 versículos, não é? Exatamente, 18 versículos. Primeiro tópico: o poder político absolutizado é o anticristo. Segundo tópico: os cristãos devem estar atentos. Terceiro tópico: a ideologia a serviço do poder. Vamos para as explicações do capítulo 13 em todos os seus 3 tópicos, Capítulo 13, versículos 1 a 18, O povo de Deus profetiza na grande cidade, entre parênteses, capítulo 11, versículo 8, onde estão os poderes que se tornam maus quando se absolutizam, tomando o lugar de Deus e escravizando os homens, versículos 1 a 4. A besta é o poder político absolutizado, isto é, os poderes totalitários, ditatoriais e opressores. Na época de João, trata-se de Roma, às margens do mar Mediterrâneo. A besta encarna o mal, entre parênteses, dragão. Na história, entre parênteses, 7 cabeças e 10 chifres, que serão explicados em Apocalipse 17. Blasfemar e tomar coisas ou pessoas humanas como divinas, usurpando títulos honoríficos e divinos, que os poderosos afirmam sua autoridade e oprimem os homens. A besta é uma superpotência, entre parênteses, pantera, urso, leão, D maiúsculo, N minúsculo, deve ser Daniel, não é?
Daniel, capítulo 7, versículos 4 a 7. Depois a gente confirma que são muitas abreviaturas, abreviações, ninguém sabe bem. D maiúsculo, N minúsculo, eu acredito que seja Daniel, mas vamos confirmar na nossa Bíblia. Capítulo 7, versículos 4 a 7, entre parênteses, né? Ela é agente do mal, entre parênteses, dragão, que lhe dá todo o poder. O dragão e a besta são uma paródia do Deus que entrega o domínio da história a Jesus ressuscitado, entre parênteses, Apocalipse 4, 5. A besta é também uma paródia de Cristo morto e ressuscitado, cabeça ferida e curada, entre parênteses. O Império Romano parecia ter decaído com Nero, mas depois volta ao seu esplendor. É o mal que vai e vem na história através dos poderes absolutizados. As multidões se maravilham com isso e adoram a besta como se ela fosse Deus. Quem é como a besta? Interrogação. Versículos 5 a 8. A besta age até o fim da história, entre parênteses, 42 meses. Aqui as blasfêmias são valores que o poder absoluto propõe como valores divinos, violentando as consciências. A besta é adorada por todos aqueles que não conhecem e não vivem o testemunho de Jesus. Mas os discípulos de Jesus são perseguidos e mortos por não aceitarem a idolatria. Versículos 9 e 10. Para serem fiéis e perseverarem, os cristãos devem manter o espírito crítico, pois Deus vai realizar o que projetou. Versículos 11 e 12. A segunda besta, depois chamada falso profeta, entre parênteses, capítulo 16, versículo 13, é a propaganda ideológica que sustenta os poderes absolutos e cuja essência é a falsidade. Apresenta o mal com aparência de bem, entre parênteses, cordeiro e dragão, para levar as pessoas a aceitarem um sistema político desumano, como se este viesse de Deus. É uma caricatura do Espírito Santo, conforme João, capítulo 14, versículo 26. Versículos 13 a 17. Como os profetas, a propaganda promete grandes milagres e mudanças, mas falsamente, para sustentar os poderes e impor respeito e até mesmo adoração. A propaganda multiplica a imagem dos poderosos, fazendo crer que são onipresentes e vigilantes, graças à manipulação. A segunda besta controla a ação, entre parênteses, mão direita, e o pensamento, entre parênteses, fronte, de toda a sociedade, entre parênteses, todas as categorias sociais.
para poder participar da economia, entre parênteses, comprar e vender. Tudo. Comprar e vender. Todo mundo deve pensar e agir de acordo com a primeira besta. Esse nivelamento de todas as classes sociais com o mesmo pensamento e ação é uma paródia do reino de Deus. Versículo 18, o autor identifica a primeira besta com o imperador romano da época. O número 666, conforme o valor numérico das letras em hebraico, corresponde ao nome de César Nero. O imperador Domiciano é visto como a ressurreição de Nero e da sua crueldade. O número 666, contudo, pode também significar o máximo de imperfeição, pois 6 não atinge 7 e é metade de 12. Indicaria assim a relatividade e fraqueza dos poderes totalitários. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Voltaremos no próximo vídeo com as explicações, continuação das explicações do Apocalipse, do livro do Apocalipse de São João, no seu capítulo 14. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade e até lá.